Caçadores de planetas. Mais de 100 novos mundos, planetas orbitando estrelas semelhantes ao Sol. Uma estranha mistura de pequenos e médios planetas, alguns com temperaturas extremas e outros que poderiam abrigar vida. Missão da Agência Espacial Europeia revela a existência de bilhões de estrelas órfãs espalhadas pelo aglomerado de Perseus. Cientistas concordam que quanto mais avançam nas pesquisas, mais constatam que o sistema solar do qual a Terra faz parte parece ser único no universo. Esta edição do Matéria de Capa, dedicada ao mundo extraterrestre, está só começando. Fique com a gente. Mais de 100 novos mundos, ou seja, planetas orbitando estrelas semelhantes ao Sol, foram descobertos nos últimos anos. Trata-se de uma estranha mistura de pequenos e médios planetas, alguns com extremos de temperaturas, e outros que poderiam abrigar vidas. Pesquisadores da Universidade da Califórnia, Riverside, passaram 3 anos analisando os dados e concluíram: 120 são planetas e 6 estão mais para planetas anões, como Plutão. Os cientistas utilizaram dados do sistema TESS, abreviação para Satélite de Pesquisas de Exoplanetas em Trânsito da NASA. O resultado do estudo foi publicado pelo Astrophysical Journal Supplement. Identificado como TOI 1386b, um dos novos planetas leva apenas 26 dias para completar uma órbita em torno de sua estrela. Outro, seu vizinho, com uma massa quase do tamanho de Saturno, leva 227 dias para orbitar a mesma estrela. Também foi analisado outro planeta, de tamanho equivalente à metade de Netuno, que em apenas 19 dias completa uma órbita em torno de sua estrela, muito semelhante ao Sol. Planetas menores do que Netuno, mas maiores do que a Terra, constituem a maioria nesses novos mundos descobertos pelos cientistas. O nascimento das primeiras galáxias do universo, há mais de 13 bilhões de anos, foi registrado pela primeira vez por astrônomos da Universidade de Copenhague, na Dinamarca. A observação foi feita através das lentes do supertelescópio James Webb da NASA. Os cientistas dinamarqueses que trabalham em colaboração com a NASA foram os primeiros a fazer esse tipo de registro, de acordo com um artigo publicado pela revista Science. Os dados captados pelo telescópio mostram o nascimento de 3 das primeiras galáxias, ocorrido há cerca de 13 bilhões e 400 milhões de anos, segundo pesquisadores do Instituto Niels Bohr da Universidade de Copenhague. Como o Big Bang, a grande explosão que, segundo os cientistas, deu origem a tudo que conhecemos no universo, ocorreu há 13 bilhões e 600 milhões de anos. Algumas centenas de anos depois, o espaço já era ocupado por algumas galáxias. Após essa grande explosão, o universo era formado por uma imensa nuvem de gás de átomos de hidrogênio. Bem diferente de hoje, quando o céu noturno é pontilhado por bilhões de estrelas. Esse trabalho poderá contribuir para responder à questão fundamental dos humanos ao longo do tempo: de onde viemos? Para o professor Gabriel Bramer, um dos responsáveis pelo estudo, a pesquisa permitiu detectar o momento em que as primeiras estruturas do universo se formaram. Trata-se, segundo ele, de juntar as peças do quebra-cabeças e esperar que novas pesquisas permitam esclarecer todo o mistério. Bilhões de estrelas órfãs espalhadas pelo universo. Quanto mais avançam nas pesquisas, mais os astrônomos se surpreendem. As primeiras imagens captadas pelo satélite da missão Euclides revelam a existência de 1 bilhão e 500 milhões de estrelas órfãs espalhadas pelo aglomerado de galáxias de Perseu.
Situado a 240 milhões de anos-luz da Terra, é uma das maiores estruturas já conhecidas do universo. Reúne milhares de galáxias formadas por bilhões de estrelas dos mais variados tamanhos. Caracterizadas pelo tom azulado, as estrelas órfãs se juntam nos extremos exteriores das galáxias, distante das estrelas principais. Também são conhecidas por reunirem grandes grupos de anãs. Os cientistas levantaram a hipótese de que gigantescas fusões de galáxias dentro do aglomerado de Perseu podem ter provocado mudanças gravitacionais que expulsaram para as periferias as estrelas menores. Esse estudo foi conduzido por astrônomos da Universidade de Nottingham, no Reino Unido, liderados pela professora Nina Hatch. A missão Euclides da Agência Espacial Europeia, a ESA, foi idealizada para explorar o chamado universo escuro. Com base nos registros da missão, os cientistas esperam elaborar um mapa em larga escala da estrutura do universo, através do tempo e do espaço, observando bilhões de galáxias situadas a bilhões de anos-luz da Terra, numa área que se espalha por 1/3 do céu que conhecemos. O programa Euclides também vai estudar como o universo se expandiu e como se formou ao longo da história do cosmos, buscando novas relações sobre o papel da gravidade e da natureza, da energia e da matéria escuras. A existência de um planeta quase do tamanho da Terra, a uma certa distância da constelação de Peixes, deixou os astrônomos intrigados. Que segredos ele esconde? Em intervalos que vão de 20 segundos a 30 minutos, as lentes do telescópio espacial James Webb fazem uma varredura nos céus que cobre dezenas de milhares de estrelas e planetas. Numa dessas observações, os cientistas detectaram o Gliese 12b, um planeta quase do tamanho da Terra, que orbita uma estrela anã situada a 40 anos-luz da constelação de Peixes. Cada ano-luz equivale a 9,5 trilhões de quilômetros. A estrela tem cerca de 27% do tamanho do Sol e a temperatura lá é de cerca de 60% daquela existente na superfície do Sol, que é de 5.500 graus Celsius. Os primeiros cálculos indicam que a temperatura média no planeta é de 42 graus Celsius, o que permitiria alguma forma de vida. As descobertas foram feitas por astrônomos da Universidade de Tóquio, utilizando dados fornecidos pela NASA. Segundo os cientistas, por conta da baixa luminosidade das estrelas anãs vermelhas, os planetas que giram em torno delas costumam ter áreas habitáveis e até reservas de água em forma de gelo. Daqui a pouco, qual o papel de nuvens e aerossóis no aquecimento da atmosfera? É o que tenta descobrir uma missão da Agência Espacial Europeia. E ainda, a nova missão de defesa planetária da Europa, que vai avaliar os impactos de outra realizada pela NASA. A gente volta já. Ajudar os cientistas a avaliar o papel de nuvens e aerossóis no aquecimento e resfriamento da atmosfera à medida que a Terra fica mais quente. Esse é o objetivo de uma missão da Agência Espacial Europeia que acaba de ser lançada. As nuvens têm um papel crucial na regulação da temperatura de nossa atmosfera. Elas refletem parte da energia de volta para o espaço. No entanto, sua eficiência depende do tipo, tamanho e altitude de cada uma. As nuvens também retêm parte do calor infravermelho que nosso planeta emite. Altas e finas, como a cirrocúmulos,
tendem a provocar aquecimento porque a luz solar passa através delas e retém de forma eficiente o calor que vem da superfície da Terra. Enquanto nuvens baixas e espessas, como as estratocúmulos, tendem a provocar resfriamento porque refletem uma grande parte da luz solar de volta ao espaço. Só que para se formar, precisam dos aerossóis, minúsculas partículas atmosféricas que flutuam no ar. Algumas são naturais, como a poeira do Saara ou o sal marinho. Outras são produzidas pelo homem, como a poluição produzida por centrais elétricas e pelo escapamento dos carros. Dependendo de sua composição, os aerossóis tanto podem refletir como absorver a radiação solar que entra e reter a que sai. O aumento de aerossóis na atmosfera pode influenciar a quantidade de nuvens, seu tamanho, sua altitude e a intensidade de seu brilho. Para melhorar a previsão do comportamento de nuvens e aerossóis, à medida que a atmosfera da Terra fica mais quente, a ESA lançou a missão EarthCare, ou Cuidado com a Terra em português. Iniciais de explorador da Terra, nuvem, aerossol e radiação. O projeto vai permitir a quantificação do papel de ambos no aquecimento e resfriamento da nossa atmosfera. Dados inéditos que serão entregues por 4 instrumentos. O lidar atmosférico e o radar vão medir a distribuição vertical de nuvens e aerossóis. O gerador de imagens irá coletar informações de nuvens e aerossóis ao longo da trajetória terrestre do satélite. E o radiômetro de banda larga medirá a energia solar de saída e a energia térmica emitida no topo da atmosfera. O uso simultâneo desses instrumentos permitirá a correlação de cenas de nuvens e aerossóis em 3D com as radiações solar refletida e térmica emitida. O satélite ficará a 400 quilômetros acima da Terra, o mais baixo possível para otimizar o uso do lidar e do radar. E ficará em uma órbita polar, cruzando o Equador no começo da tarde para aproveitar a luz do dia, ajudando cientistas a desvendar os mistérios das nuvens para fazer modelos e previsões atmosféricas mais precisas. Batizada de ERA, outra missão da ESA, a Agência Espacial Europeia, que deve ser lançada até o fim do ano, faz parte de uma experiência internacional de defesa do planeta contra possíveis ameaças. Mas que perigos são esses? O novo projeto é uma continuação da bem-sucedida missão DART da NASA, que em 2022 usou impactadores espaciais para desviar a órbita do asteroide Dimorphos. O objetivo da iniciativa é afastar perigosos objetos rochosos e metálicos que podem entrar em rota de colisão com a Terra. A missão da ESA voltará ao asteroide para fazer um levantamento de perto da cratera deixada pelo DART e entender melhor as consequências do impacto. Também vai medir a massa e a composição de Dimorphos e de outro asteroide maior, chamado Didymos, em torno do qual orbita. A espaçonave deverá ser lançada pelo Falcon 9, foguete projetado e construído pela SpaceX de Elon Musk em outubro deste ano, do Centro Espacial Kennedy, na Flórida, nos Estados Unidos. Desde seu lançamento, em 2013, o Observatório Espacial Gaia da ESA faz um levantamento estelar da Via Láctea. O objetivo? Montar o mapa mais preciso e completo dela. A última sondagem obteve informações sobre quase 2 bilhões de estrelas, corpos celestes e fontes extragalácticas. Trata-se do maior levantamento de sistemas binários feito até agora. Em
Em 2023, a ESA divulgou o terceiro levantamento de dados. O primeiro foi em 2016, o segundo 2 anos depois. A cada novo pacote de informações, aumenta o número de estrelas, objetos extragalácticos e do sistema solar. A grande novidade são espectros de um número significativo de estrelas e outros objetos que podem ser usados para determinar com precisão sua luminosidade, temperatura, massa e composição química. Outra é a inclusão da velocidade radial de mais de 33 milhões de estrelas. Um dado importante que mostra com que rapidez as estrelas estão se afastando ou se aproximando da Terra. Pela primeira vez, o levantamento traz dados sobre sistemas multiestelares, quando 2 ou mais objetos orbitam entre si. Informação obtida a partir de 3 técnicas de observação: astrometria, fotometria e espectroscopia. Esta é a maior inclusão de estrelas binárias em nossa galáxia. Sistemas que também são importantes para determinar a massa estelar e a descoberta de exoplanetas. Com essa nova divulgação, o observatório aponta novas áreas da Via Láctea para os cientistas investigarem. O Observatório Espacial é fruto da colaboração entre ESA, instituições europeias e mais de 400 cientistas. Em breve, eles vão trabalhar no próximo levantamento, fornecendo mais observações e dados enviados por Gaia, que se move em sincronia com o nosso planeta enquanto vasculha os céus. Daqui a pouco, as tecnologias do satélite Gaia da Agência Espacial Europeia. E ainda, astrônomos descobrem dezenas de planetas do tamanho de Júpiter na nebulosa de Órion. A gente volta já. O satélite Gaia da Agência Espacial Europeia vai mapear a Via Láctea e montar um quebra-cabeças de tudo que existe em nossa galáxia. Uma tarefa gigantesca, já que ela abriga mais de 100 bilhões de estrelas. O lançamento foi feito em 2013 de uma base na Guiana Francesa, uma viagem de 1,5 milhão de quilômetros rumo à órbita do Sol. 24 anos antes, em 1989, a primeira missão espacial da ESA, chamada Hipparcos, mapeou cerca de 100 mil estrelas. A Via Láctea é tão vasta que um feixe de luz leva 100 mil anos para atravessá-la. Abriga mais de 100 bilhões de estrelas e fenômenos exóticos, como aglomerados de estrelas, supernovas, nuvens de gás, buracos negros supermassivos e uma substância misteriosa que os cientistas acreditam ser a estrutura do universo, a matéria escura. Gaia é um satélite complexo e sofisticado. Contém 3 módulos funcionais. O de carga útil abriga os instrumentos de astrometria, fotometria e dados espectroscópicos. O módulo de serviços mecânicos é formado pelo sistema de controle térmico e um complexo sistema de micropropulsão que ajuda a guiar o satélite. O de serviço elétrico gerencia a energia e abriga o computador mais poderoso alojado em um satélite astronômico até hoje. A carga útil consiste em um instrumento integrado, um telescópio duplo que tira 2 fotos diferentes ao mesmo tempo, um combinador de feixe pequeno e o maior plano focal já enviado ao espaço. Gaia também conta com um gigantesco supercomputador capaz de processar 1 petabyte de dados. Gaia mede todas as posições das estrelas, uma em relação à outra, até construir uma imagem completa do céu. Para tirar essas medidas com uma precisão extraordinária, Gaia conta com um protetor solar do tamanho de uma quadra de tênis que garante uma temperatura estável. Também precisa ficar numa órbita em que a radiação e a gravidade se cancelem. Em nosso sistema solar, existem 5 órbitas em que isso acontece.
são conhecidos como pontos de Lagrange, em homenagem ao astrônomo italiano Joseph Louis Lagrange. Gaia está na segunda delas, a chamada L2. Mas a missão não está interessada só em estrelas comuns. Também está à procura de estrelas fracassadas e anãs marrons, estrelas que nunca inflamaram e ficaram à deriva no espaço. Também irá fazer um inventário de asteroides e cometas, dos mais próximos até aqueles que ficam nas regiões mais distantes e geladas do sistema solar exterior, revelando exoplanetas e objetos que podem representar uma ameaça à vida em nosso planeta. Cientistas encontraram vulcões gelados em Marte. A descoberta abre novas possibilidades para as futuras missões tripuladas ao planeta. Eles localizaram cristais de gelo de água no equador do planeta vermelho, na região de Tharsis, um planalto formado por vulcões, local em que os cientistas pensavam ser inviável a formação de gelo. O artigo foi publicado na revista científica Nature Geoscience. Além do Monte Olimpo, na região de Tharsis, há diversos vulcões. São formações colossais que podem ser até 3 vezes mais altas do que o Monte Everest. Nestes vulcões ocorre o congelamento do ar úmido da atmosfera marciana. Os ventos sobem pelas encostas das montanhas, trazendo ar relativamente úmido da superfície para altitudes mais elevadas, onde ele se condensa e se deposita como gelo, explicou Nicolás Tomás, coautor do estudo. A descoberta sugere que os cientistas ainda não entenderam totalmente o processo de formação e distribuição de água em Marte, o que é crucial para projetar a possibilidade de vida no planeta e influenciar futuras missões tripuladas. Também sugere a existência de processos que permitem a formação de geada, que no planeta é tão fina como um fio de cabelo e que cobre grande parte da superfície. Ela se forma após o amanhecer e evapora com a luz do sol, se tornando umidade no ar. Ao contrário da crença popular, a circulação de água no planeta vermelho é intensa. Entre a superfície e a atmosfera, cerca de 2.500.000 litros se movem diariamente. A NASA jogou um balde de água fria nos fãs da franquia Star Trek Jornada nas Estrelas. A Agência Espacial Americana confirmou que o famoso planeta Vulcano não existe na vida real. Na série, o mundo do icônico Dr. Spock orbita Quarenta Eridani, que fica a mais ou menos 16 anos-luz da Terra. Em 2018, a descoberta de um possível planeta na órbita da estrela fez com que os aficionados rapidamente o apelidassem de Vulcano. Agora, pesquisadores descobriram que um fenômeno na estrela causou a ilusão de que havia um planeta. Embora seja uma notícia ruim para os fãs, é boa para a ciência. Por causa do erro, a partir de agora, os astrônomos vão refinar técnicas de detecção de exoplanetas. Esta edição do Matéria de Capa fica por aqui. Nós voltamos na próxima semana, nesse mesmo horário. Até lá!